Eu quero pedir a você que abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós leremos a partir do versículo 16. Atos 17. Pegue a sua Bíblia, mesmo que a gente projete aqui, irmãos, mas é muito importante, né, cada um ter a prática, né, de pegar a Bíblia, de ler, de manuseá-la. Isso é muito importante para a gente, mesmo num tempo tão tecnológico, né, que nós vivemos. Mas se nós não tivermos essa prática, né, de pegar a nossa Bíblia, manuseá-la, pode haver um momento que a gente precise abrir, né? De repente a gente está evangelizando alguém, precisamos abrir, e ficamos folheando porque não achamos onde está mais o livro, né? A gente parou a prática e a gente acaba se perdendo. Então, mesmo todo momento que a gente vive de tecnologia, abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Que Deus abençoe, irmãos, cada vida. Eu vou pedir toda a sua atenção, se tiver alguém do lado de fora, né, que não fique, que entre. Nós temos alguns visitantes hoje aqui. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria poder recebê-los, né, tê-los conosco. Deus abençoe muito, né? Eu tive a oportunidade de estar falando com a Dênia, com o Silas, mas vejo também outros visitantes aqui nessa noite, e que eu não saberia mencionar o seu nome, mas dizer para você que você é bem-vindo aqui a esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer aquela prática antiga? Levante sua mão e diz assim: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda vou decorar o restante, que eu sei que tem, essa casa é sua, tem uma... Mas sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Atos 10, capítulo 17, versículo 16. Irmão, se trata de uma leitura assim maravilhosa. Todos os textos bíblicos são maravilhosos, né? Inclusive esse. E eu vou ler os versículos 16 e 17 e depois a gente dá continuidade, tá bom? Diz assim: enquanto Paulo os esperava, Paulo estava esperando Silas e Timóteo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. Amém? Fechamos os nossos olhos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, temos a total dependência do Senhor, que o Senhor possa ministrar o coração de todos nós aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale aqui nesse lugar, toda barreira e impedimento sejam desfeitos, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa. Amém. Meus irmãos, disse, né, um texto muito especial. Ele narra um momento da trajetória do ministério do apóstolo Paulo. E todos nós ouvimos mensagem constante. Hoje pela manhã, a escola dominical, o texto base era um texto também do apóstolo Paulo. E até no início dessa mensagem, irmãos, assim, destacar coisas maravilhosas que a gente percebe. Nós damos graças a Deus, e eu também ouço muitas mensagens de pregadores, e essas mensagens são mais acessíveis, é claro, por rede social. Eu não vou visitar outras igrejas. No domingo eu estou aqui constantemente, faço questão, né? Não, isso não é de agora.
Mas destaco, irmãos, como é importante, como nós temos visto, como nós temos aprendido na escola dominical e nos cultos, quando temos ouvido, através de todos que pregam, essa mensagem de ensinamento para a nossa vida, essa mensagem que nos traz o conhecimento da verdade. E quando eu digo que eu ouço, às vezes eu ouço, começo a ouvir e mudo, porque parece, né, que se dá uma ênfase maior a pensamentos ou até mensagens de autoajuda, e eu não vejo conteúdo bíblico, eu pego e troco. Eu até escolho alguns que eu quero, quando eu quero ouvir uma mensagem, eu já sei onde que eu vou estar ouvindo aquele conteúdo que é bíblico e que está sendo extraído aqui do texto, e que não é um pensamento de motivação somente. Então a gente agradece a Deus, porque em momentos tão importantes nos cultos, na escola bíblica dominical, nós temos ouvido essa palavra. E graças a Deus por isso. Destaco também, irmãos, a alegria de ver, né, e repito aqui, vejo, já disse isso para ele, o pastor Sérgio, a pastora Cleide, o Paulo, a Michele e outros que trabalharam aí desde sexta-feira, no encontro aí, no retiro dos jovens e adolescentes. Que Deus abençoe muito. E eu sei que os outros ministérios daqui da igreja estão se empenhando. A gente olha aí o grupo dos homens trabalhando, das mulheres, de integração. Mas são pessoas que estão abrindo mão de tempo, abrindo mão de certos privilégios para estar se dedicando à vida de outras pessoas. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Porque essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Jesus chega a dizer que nós devemos orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Ele nem manda a gente, né, querer abraçar o mundo, porque não dá. Ele pede, Jesus é coerente, ore para que o Senhor da seara mande mais obreiros para a sua seara. Que Deus abençoe, irmãos, a todos esses ministérios, né, que estão se dedicando e abrindo mão de privilégios e tempo para poder abençoar a vida de muitas outras pessoas. E esse trabalho não é em vão. Certo, irmãos? Amém? Ele não é em vão. Mas o texto aqui, irmãos, que nós lemos, o tema é o Deus desconhecido. Por que desse tema? Você já se perguntou quando uma coisa é desconhecida? Tem assuntos na nossa vida que a gente fala assim, não, não falo sobre isso, porque isso eu desconheço esse assunto, né? Às vezes alguém pergunta, você conhece fulano de tal? Não. Para mim ele é desconhecido, eu não conheço. Não acontece isso? Às vezes nós passamos por uma situação que nós desconhecemos, porque faz muito tempo que a gente não vê. E a gente fala, meu Deus, passei por tal pessoa, nem falei, e também eu nem conheci. Tanto tempo que eu não vejo. Então alguém pode se tornar desconhecido para a gente, irmãos, por vários motivos. Realmente por ignorância, por não conhecer nada, não saber. E às vezes por um distanciamento, passa-se tempo. Eu já ouvi o pastor Zé Ricardo aqui dando testemunho, já vi outros, né, que às vezes se ausentaram por tanto tempo, por motivo de trabalho. E quando volta, uma criança, né, está em formação muito pequenininha, ela estranha. O tempo, a distância pode fazer a gente desconhecer também. Mas aqui relata, e se os irmãos depois lerem, né, o capítulo 16, 17, Paulo, ele em Filipos, ele é preso, há a conversão de Lídia e de uma jovem adivinhadora, e Paulo e Silas são açoitados e presos. É aquele texto que você talvez já tenha ouvido, que fala da conversão do carcereiro.
Paulo e Silas presos. Depois eles são soltos, né? Paulo segue para Tessalônica, e lá os judeus continuam perseguindo ele. Paulo vai para Bereia, onde lá tem uma igreja que ele chama essa igreja de mais prudente, porque ela presta atenção na palavra, né? Confere texto por texto. E Paulo elogia essa igreja de Bereia e diz que eles foram mais atenciosos, porque sempre estavam conferindo a palavra. Depois de Bereia, irmãos, Paulo chega a esse texto aqui, porque em Bereia também logo chegaram os judeus e foram perseguir Paulo. É interessante que o ministério de Paulo nunca foi livre. Ele encerra a vida dele preso. E todo lugar que ele passava, pregava a palavra e tinha as oposições. Já perceberam isso, irmãos? Quantos perceberam que o apóstolo Paulo nunca chegou, tanto que ele fala no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... Nunca foi fácil para Paulo pregar a palavra. Nunca foi. Estou livre, né? E ele vai parar em Atenas, que é esse texto aqui, porque ele sai de Bereia e deixa lá Timóteo e Silas, com uma recomendação: olha, fala para eles. Os irmãos tiraram ele de Bereia, porque ele estava sendo perseguido, e levaram ele para Atenas, já com uma recomendação: ao voltarem, pede a Timóteo e Silas que venham estar com Paulo aqui. Ninguém gosta de ficar sozinho, não é verdade, irmãos? Amém? Principalmente debaixo de perseguição. Quem quer ficar sozinho? E Paulo diz: olha, manda Timóteo, um discípulo de Paulo, manda também Silas para estar comigo. Já havia estado preso com Paulo, manda ele. Mas Paulo está lá em Atenas. E ele está num lugar, irmãos, nessa cidade. Atenas era a capital da Grécia. Uma cidade que tinha um pensamento muito voltado o tempo inteiro para a sabedoria, para conhecimento. É a cidade dos grandes filósofos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles. Então era uma cidade de nível intelectual, de palavras de conhecimento lá em cima. E Paulo chega nessa cidade. Não foi lá voluntariamente, ele foi porque foi tirado de uma perseguição, mas onde ele estava pronto para pregar o evangelho. É aquela situação, irmão, seja qual for a circunstância, nós estamos a serviço do reino. Né? Alguns irmãos aqui passam por hospital, eu já vi irmão falar: fiquei dentro do hospital, comecei a evangelizar. Não é, Felipe? Estou dentro do hospital, comecei a evangelizar. E Paulo estava na entrada dessa cidade. E o texto que começa, irmãos, enquanto ele esperava em Atenas, nessa capital intelectual do mundo, ele começou a prestar atenção na cidade. E ela tinha uma característica: era uma cidade muito idólatra. Os escritores chegam a dizer que tinham mais ídolos do que gente lá na cidade, de tão idólatra que ela era. Em cada lugar, no portal, na entrada, nos pórticos, tinha lá um ídolo, uma imagem. Cada cidadão dessa cidade tinha na sua casa vários ídolos. Não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje, não. Santuários para esses ídolos dentro de casa. E Paulo, o texto diz aqui que se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Imagina o que é isso, irmãos. Inconformado diante de uma cidade tão idólatra.
Paulo fica parado? Não. Ele começa a andar, vai nas sinagogas e começa a ensinar. Paulo sai da sinagoga, vai para as praças, prega a palavra de Deus. O tempo todo, irmãos, Paulo falando sobre Deus, sobre Jesus. Só que em cada praça, em cada cidade, em cada praça, em cada sinagoga, era uma discussão. Digo discussão, irmãos, de conhecimento. Atenas não abria mão da intelectualidade. Qualquer pensamento diferente, eles já submetiam ao conhecimento daqueles que dominavam com a sua inteligência. Então, o texto ele continua no versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Tem uns textos que usam até uma palavra, né? Paroleiro. O que quer dizer essa pessoa? Parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e ao que, irmãos? Ressurreição. Imaginem, irmãos, esse cenário. Quando eu digo sempre imagine, irmãos, é porque quando nós lemos um relato como esse, a nossa cabeça vai buscando na imaginação o que era aquilo, né? Mas ali havia uma discussão com filósofos, epicureus e estoicos. Eram duas linhas de pensamento daquela época e que hoje ainda existem. Os epicureus de Epicuro, e eles tinham um pensamento. Olha, a vida se resume no prazer. Todo homem tem que buscar aquilo que promove prazer. Esse era o pensamento dos epicureus. Quando falava de morte, ele dizia assim: olha, morte não, depois da morte acabou tudo. Então, se deve buscar o máximo de prazer, porque depois que morrer, acaba tudo. E eles defendiam isso com muito conhecimento. Eram filósofos, irmãos. Eu citei aqui Sócrates, Platão. Esses homens encheram as bibliotecas com seus escritos. E eu estava ouvindo um doutor, né, um conhecedor de história, essa semana, e ele dizia o seguinte: que esses três homens, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles mandaram uma mensagem por 130 anos. Mas eles estavam fazendo uma comparação com Jesus. Que 3 anos de Jesus se espalhou pelo mundo. Sócrates, Aristóteles e Platão, embora muito inteligentes, 130 anos lançando filosofias, nem se compara com os ensinamentos de Jesus em 3 anos. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Isso é sério. O conhecimento de Jesus chega até você. Talvez muitos aqui entre nós, ou muitos poucos, conheçam a filosofia desses homens. Mas de Jesus você conhece. Amém? Nós conhecemos. Então Paulo discutia com essas pessoas. Primeiro, com esses homens, né, que seguiam a linha de Epicuro, que dizia: olha, tudo é prazer. E morreu, acabou. Agora os estoicos,
Eles já tinham tudo na razão. E é o seguinte, tudo tem um destino. Tudo, a natureza, tudo já está com algo determinante. Então o homem tem só que seguir na razão. Isso está acontecendo porque já tinha que acontecer. Talvez você veja alguns pensamentos como esse na nossa época, não tão, mas algumas pessoas dizem, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Morreu porque chegou o tempo. Não é? Às vezes até numa situação de conforto, às vezes uma pessoa nova, né? A gente fala assim, morreu porque chegou a hora. Eu não sei, né, se chegou a hora ou não, né, irmãos? Mas a gente acaba repetindo algo que às vezes não temos nem razão. A pessoa poderia ter vivido mais tempo. Mas os estoicos, eles diziam isso. Eles defendiam essa linha de pensamento. Tudo é razão. E viviam um moralismo realmente religioso, porque tudo é razão. Paulo estava discutindo, irmãos, com essa linha de pensamento. Porque ambos, tanto os epicureus quanto os estoicos, eles achavam que morreu, acabou. Mas nós estamos lendo aqui, irmãos, que Paulo, no versículo 18, que eles discutiam, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de Deus estranho, porque Paulo pregava a quem? Jesus e a ressurreição. Então a cabeça deles, meus irmãos, dava um nó. Ué, como é que pode? Nós nunca ouvimos falar sobre isso. Quem é esse camarada que está aqui com essa ideia nova? Pregando Jesus e ressurreição. Nossos sábios dizem que morreu e tudo acabou. Agora vem um tagarela aqui, que nós nem sabemos quem é Paulo, e prega Jesus e a ressurreição. E logo, irmãos, o que fazem? Na cidade, tinha um local chamado Areópago, que ali está até naquela imagem que nós colocamos ali, parece está vendo lá os altares, né? Parece uma arena. O que é que fazem? Nesse local se reuniam o conselho, aqueles que discutiam assuntos novos, porque o texto diz aqui, irmãos, no versículo 19, então tomando consigo levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Acontece no versículo 21, que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa, senão dizer e fazer mais o que, irmãos? Ouvir as últimas novidades. Se eles tivessem um WhatsApp, irmãos, aí o negócio ia esquentar, né? Porque eles não se ocupavam de outra coisa, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Para eles era, o que é novo aí? Nosso tempo está assim, não está? E a gente come coisa boa, absorve fake, mentira, e a gente, mentira não é tão feio assim, né? Até é bom a gente saber de umas mentirinhas aí, né? Mas eles levam Paulo para esse lugar e dizem assim, nós queremos saber dessa coisa nova que você está falando. Porque eles não se ocupavam de outra coisa, irmão, de ouvir, de dizer e de ouvir as últimas novidades. Sabe o que quer dizer e ouvir? É aquele que não se contém. Está sabendo?
Ficou sabendo de hoje? Às vezes a pessoa nem morreu, já matou a pessoa. Não é? É sério. Mas eles levam Paulo para esse lugar e diz assim: olha, agora Paulo, você vai ter que se explicar diante dos sábios aqui. O que você quer dizer com isso? É um Deus diferente? Só, irmãos, tragam junto que essa cidade era uma cidade altamente idólatra. E que Paulo estava revoltado ao ver tamanha idolatria. Paulo estava inconformado em ver tanta idolatria. Irmãos, esse é um sentimento que, quando nós nos deparamos com algo que não agrada a Deus, deve estar presente no nosso coração. Concordam comigo, irmãos? Amém? Quando você percebe injustiça, deve haver no nosso coração um sentimento desse de inconformação. Não, eu não me conformo com essa injustiça. Eu não me conformo com esse tipo de situação que essa pessoa está vivendo. Quando eu encontro, irmãos, alguma pessoa, alguém até no trabalho, que eu vejo que está indo para uma linha diferente, eu tenho que ficar inquieto, eu tenho que ter uma oportunidade de falar da verdade para essa pessoa. Glória a Deus, irmãos. A gente não pode ser nesse mundo aqueles que estão vendo as coisas. Bacana, né? Legal. Não, irmãos, tem que haver no nosso coração a rejeição. Não é brigar, não. É a rejeição àquilo que foge da vontade de Deus. E levam Paulo para esse lugar, e lá está Paulo. E eles começam a perguntar, e Paulo, no versículo 22, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebem tudo que vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo começa elogiando, em termo, né, dizendo: eu os vejo muito religiosos ou supersticiosos, em algumas versões, talvez a sua versão diga supersticioso, porque eles tinham, irmãos, um zelo, mas sem conhecimento de Deus. Você concorda que às vezes nós temos zelo por alguma coisa sem conhecimento? Algumas pessoas têm zelo na sua vida, achando que está agradando a Deus. Já viram isso, irmãos? Já perceberam? Sim ou não, irmãos? Sim? É sério? Aqui na nossa igreja tem uma irmã que já partiu para o Senhor há um bom tempo. E eu falo isso, irmãos, com respeito a todas as religiões. E esse dia 9 de maio de algum ano aí que eu não sei, tem muito tempo, deve ter uns 12, 13 anos. E eu falo 9 de maio porque era o dia do meu aniversário. E eu chegando bem tranquilo do trabalho, vou entrando na rua da minha casa, o Wagner para do lado, de carro. Eu na minha cabeça, já é surpresa para o meu aniversário. Ele olha para mim e fala assim: pastor, entra aí. Eu falei: não, eu vou deixar minha bolsa ali em casa. Entra aí, pastor, é coisa urgente. E eu continuo na minha cabeça, está querendo fazer alguma coisa, alguma surpresa. Entrei no carro e seguimos. Ele entrou 2 ruas aqui depois, e eu me deparo com uma senhora muito idosa. Naquele momento, irmãos, oprimida desde as 6 horas da tarde. Quando naquele dia ela se ajoelhou em frente a uma imagem, e dali em diante parou de falar, não falava coisa com coisa.
Eu falei, Senhor, no dia do meu aniversário, eu estou achando que é uma coisa, um bolo. É sério, irmãos? E eu não fui dizer assim, fui pronto para um momento como esse, também não. E a família, pastor, ora por ela, porque desde as 18 horas, ela foi fazer, se ajoelhou diante do altar, e não mais se levanta. Uma senhora idosa, irmãos, eu não podia nem botar a mão nela, se eu colocasse, estava arriscado ficar marcada, se debater, e depois a gente ainda ter que responder. E eu pedi a Deus, Senhor, por misericórdia, liberta a vida dela, Senhor. Liberta ela, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus. Demorou-se alguns minutos, e eu chamei ela pelo nome, e ela começou a responder. Pelo nome. No domingo ela veio aqui, na escola dominical, aceitou a Jesus. Eu quero me batizar. Entrou para a classe de batismo, se batizou, e pediu para tirar os ídolos que ela guardava. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Foi mais do que um presente, né? E graças a Deus que ela partiu salva. Glória a Deus. Mas ali, Paulo diz assim, eu vejo vocês muito religiosos. Eu disse isso, irmãos, porque às vezes a gente tem zelo sem conhecimento de Deus. E zelo sem conhecimento de Deus não é porque a gente é ruim, não. É porque a gente não tem conhecimento. Alguém ensinou errado para a gente. E você tem um zelo incrível, mas sem conhecimento de Deus. E eu cito isso, irmãos. Cito isso e digo com muito respeito, porque eu me converti com alguém que esqueceu uma Bíblia na minha casa. E eu comecei a ler essa Bíblia. E eu trazia no meu coração sempre muito temor e zelo. E foi nessa leitura da Bíblia que meus olhos começaram a se abrir para algumas coisas. Paulo está nesse lugar e ele diz, olha, é esse Deus que eu estou pregando. O Deus desconhecido. Você pode repetir comigo? O Deus desconhecido. Desconhecido de quem, irmãos? Do povo ateniense, não de Paulo. Mas ele diz, olha, eu estou pregando aqui para vocês, é aquele altar ali, o Deus desconhecido. Não tinha imagem nenhuma, não tinha nada. E diz a história, que aquele altar ali existia, porque 600 anos antes, havia acontecido uma grande seca em Atenas. E eles sempre foram politeístas, tinham muitos deuses, e ninguém resolvia a questão da seca. Mas tinha um indivíduo lá no meio deles lá, que só tinha um Deus. E um dia eles resolveram, e aquele indivíduo falou assim, traz um montão de ovelhas, coloque aqui, no meio, e onde essas ovelhas, para onde elas forem, esse Deus é o Deus verdadeiro que vai nos tirar dessa seca. Soltaram as ovelhas e elas foram para um lugar que não tinha nenhum altar, não tinha nada, era um lugarzinho lá vago, e elas se reuniram ali. E diz a história que choveu, e eles colocaram o nome daquele lugar e daquele altar ao Deus desconhecido. Não tinha figura, não tinha imagem, não tinha nada. Era ao Deus desconhecido. Glória a Deus. E Paulo, irmãos, começa a pregar. No versículo 24, ele começa a dizer quem é esse Deus. E aí, irmãos, que a coisa é maravilhosa. É por isso que eu disse no início, a importância da gente ouvir a palavra de Deus.
Porque a gente pode ouvir uma palavra de autoajuda e não ter conhecimento nenhum de Deus. A gente pode receber uma palavra de autoajuda que é filosofia pura, mas você sai bem, achando que está bem, mas não tem a paz que excede todo entendimento, que só quem pode promover é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Paulo chega nesse momento no versículo 24, ele diz: olha, o Deus desconhecido, e eu vou apresentar eles para vocês. Acompanhe comigo ali, irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, tudo que nele há. Paulo começa: olha, o Deus que eu prego a vocês é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Olha a grandiosidade, irmãos. Nós podemos dizer: olha, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O ministério levítico há pouco cantou aqui: tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E, irmãos, nós vibramos, porque nós estamos exaltando a quem? O alfa, o ômega, né? Princípio e fim. E Paulo diz: olha, o Deus que eu prego para vocês é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Irmãos, nós precisamos olhar a natureza, o mundo e dizer: tem um Criador. E quem fez tudo isso foi Deus. Amém? Não fez só para que eu tenha prazer, não fez só porque isso é razão, não é uma filosofia. Deus criou, Deus fez, e Ele é Senhor do céu e da terra. Ele pode fazer chover, Ele pode parar de fazer chover, como foi com Elias. Elias ora 3 anos e 6 meses, não chove. Volta a orar e chove. É o Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Porque, irmãos, Ele é Senhor do céu e da terra. Glória a Deus. Tem coisa para a gente que a gente vai querer levar na razão. Não, isso aqui é a razão, vai ser esse é o destino, vai morrer. Mas o Senhor do céu e da terra, irmãos, não tem destino não. Alguém pode dizer que vai morrer, ele dizer: eu dou vida. Ouvimos isso essa semana, falando sobre o rei Ezequias, estava para morrer. Foi ontem, né, pastor Sérgio, lá no... E Deus acrescenta 15 anos. E nós precisamos trazer isso na mente, irmãos. Por mais que a gente viva um mundo de razão, irmãos, Deus não mudou. Ele é Senhor do céu e da terra. E nós cantamos: basta uma palavra do meu Deus. Nós não podemos cair, irmãos, nessa cadeia de dizer: não, isso é o destino. Deus é um Deus de milagres. E Paulo continua: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa, irmão, que a gente dê comida para Ele, nem bebida. Ele não é servido por mãos humanas. Correto? Certo, irmãos? Ele não precisa. E o texto continua: porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa, irmãos. É Ele quem dá a vida, respiração e tudo mais. Se nós respiramos agora, isso é dádiva de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Se daqui a pouco nós vamos para casa, irmãos, vamos dormir, descansar, a nossa vida está sob o controle de Deus. É Deus que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só homem. Quem era esse homem? Adão. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E às vezes nós vamos pesquisar, ouvir falar sobre isso, e a gente fala, meu Deus, a origem de todos vem de um casal. A ciência explica. Mas é Deus, irmãos, de um só homem fez todas as nações. E no início ele já disse, crescei e multiplicai, e enchei a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem todo esse controle. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós envelhecemos, Ele não envelhece. E o texto diz ali, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus estabeleceu um tempo de vida para esse homem. Amém? Ele cresce, ele nasce, cresce, envelhece. E isso é uma coisa normal. Deus quem fez isso. Gostaria, né? Eu gosto de andar também, de correr, me esforço para isso. Mas há 10 anos, era muito mais fácil. Passa 10 anos, ontem eu fui tentar fazer alguma coisa, falei, já não é tão fácil. Deus, irmão, nos deu esse privilégio, criou, mas fixou os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua. Por que isso, irmãos? Nós vamos continuar aqui e você vai entender. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Deus nos deu a vida para buscarmos a Ele. Ninguém está aqui, irmãos, perdendo tempo. Eu não estou aqui perdendo tempo. Eu vi o irmão Roldão trazendo uma palavra semana passada e guarda no meu coração. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Eu não estou num estádio. Eu estou buscando, irmãos, conhecer o Deus desconhecido. Nós estamos buscando Ele porque Ele nos deu a vida e o ar para isso. Glória a Deus. Ele nos deu a vida para que nós possamos buscá-lo, ainda que não esteja longe de nós. Deus não está longe de nenhum de nós. A gente vai falar, não, eu não tenho acesso a Deus. Todos nós temos acesso a Deus. E Paulo continua, essa é a defesa de Paulo, irmãos. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos geração. Paulo, irmãos, era um homem tão inteligente, que ele cita os poetas, os filósofos. Ele usa um texto, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso era a palavra dos filósofos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles somos também geração. A leitura seguinte vai nos explicando isso. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhada pela arte e pela imaginação do homem. Então Paulo está dizendo o seguinte, se nós somos geração dele, ele não pode ser de pau, de prata, de ouro, porque nós somos carne e osso. Entendem isso, irmãos? Quando Paulo disse assim, olha, os poetas de vocês disseram que nós somos geração dele. Então ele não pode ser de pau, de pedra. Ele é de carne, ele é uma pessoa. Perdão, de carne não, ele é uma pessoa. É importante, irmãos, a gente sempre imaginar esse Deus e buscar esse Deus. Um Deus que nos dá o fôlego de vida, um Deus que criou o céu e a terra, Senhor dos céus e da terra. O Deus, irmãos, que
nos dá respiração, o Deus, irmãos, que controla todas as coisas, que deu tempo determinado de vida para cada um de nós, para nós buscarmos a Ele. Essa é a razão de estarmos aqui, irmãos, e não perdermos tempo. E às vezes tantas coisas querem nos roubar esse tempo de comunhão com Deus. Quantos chegam e dizem, não, o importante é o prazer. Não é, irmãos. O prazer é importante, mas com Deus. E ele continua aqui dizendo o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Essa é a mensagem, irmãos, da palavra de Deus. Arrependimento. Agora ele diz a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Palavra em desuso, chamada arrependimento. Porque nós estamos, de repente, igual os estoicos. Não, é a razão. Eu reconheço que eu errei. Não basta reconhecer que errou, irmãos. Isso é razão. Nós precisamos nos arrepender. Glória a Deus. O que é arrepender, irmãos? É se humilhar e pedir perdão. É se sentir mal e dizer, eu não deveria ter feito isso. Para que eu fui fazer isso? Isso se chama arrependimento. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Davi no Salmo 51. Limpa-me dos meus pecados. Pecado existe. Arrependimento, irmãos, não pode ser uma palavra em desuso. Porque infelizmente nós conseguimos até discernir certo e errado. Isso é razão. Repito, os estoicos faziam isso. Mas nós, irmãos, somos filhos e temos um pai. Glória a Deus. E que não é feio se arrepender. Ele diz para a gente se arrepender. E arrepender é deixar, é abandonar. É dizer, Senhor, eu não quero mais essa prática na minha vida. Senhor, eu rejeito essa prática na minha vida. Ô irmãos, aí nós vamos ser novas criaturas. Porque senão, irmãos, literalmente nós vamos estar desconhecendo quem é Deus. Pastor, eu conheço. Se nós estamos negando arrependimento, a gente desconhece. Concordam comigo? Concordam, irmãos? Isso é a palavra de Deus? Você pode dizer amém? É a palavra de Deus. Versículo 31, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus. Porque Deus julgará o mundo com justiça. Meus amados irmãos, o mesmo Deus que deu limites para a nossa vida, Ele vai julgar a nossa vida. Jesus veio como Salvador, mas agora, irmãos, Ele será juiz. E Ele vai julgar. Você pode dizer glória a Deus? É por isso, irmãos, que a gente não fala o que quer. A gente se policia. A gente toma cuidado. Se aquilo que a gente está falando é verdade ou não. Se aquilo que a gente está falando promove o bem dos irmãos ou não. A gente presta atenção se isso é pecado ou não é pecado. Porque esse Deus, irmãos, Ele escolheu a Jesus. E deu certeza disso a todos. Porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Glória a Deus.
aquela pessoa, nem conheci. Às vezes a gente passa tanto tempo, irmãos, sem ler Bíblia, sem orar, que a gente passa a desconhecer Deus. Às vezes a gente distancia tanto das coisas de Deus, irmãos, que alguém vem e conta uma historinha para a gente, e a gente cai. E a gente já não é mais aquela pessoa zelosa, dedicada. A gente diz, não, deixa a vida me levar. E a gente passa a desconhecer Deus, irmãos. Existem muitas coisas nesse mundo, irmãos, que tentam nos empurrar para nos distanciar de Deus. E eu quero, irmãos, ao encerramento, focar pelo menos 4 situações muito importantes para a nossa vida. Primeiro, irmãos, todos nós precisamos ter isso na mente. Quando você vê algo desagradável, que é pecado contra Deus, que o nosso coração tenha rejeição. E repito, não é rejeição, irmão, de tocar fogo, nada disso não. É rejeição de dizer, essa não é a vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Não é isso, irmãos? Porque nós vivemos no mundo. E nós somos o que nesse mundo? Jesus diz, sal da terra e luz do mundo. Segundo, irmãos, a gente não pode deixar de ter uma vida devocional com o Senhor. De dar importância a estar num culto, de dar importância de estar em uma escola dominical, de ser como os crentes de Bereia. Porque senão, irmãos, a gente começa a dizer, sabe o quê? Que não está na Bíblia? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deus abençoa quem levanta de madrugada, né, para trabalhar, coisas parecidas, né? Deus ajuda quem madruga, né? Não é isso? Mas se falar de Bíblia, a gente não sabe. Então, o segundo ponto, irmãos, nós precisamos estar apegados, amar a Bíblia. Glória a Deus. Amar, irmãos. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Eu quero te afirmar, querido, não caia nessa onda de comer o fast food, de comer coisas rápidas. Se aprofunde na palavra de Deus. Glória a Deus. Seja crente sólido, irmãos, porque aí ninguém te tira dos caminhos do Senhor. Pode vir com ideiazinha, qualquer. Eu sei a quem eu sirvo. Ah, fizeram isso, estou triste. Eu sei que eu vou enfrentar batalhas nessa vida. Eu sei que com quem eu lido não são pessoas perfeitas. Mas eu estou firmado, fincado na palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos fincados na palavra de Deus. Terceiro ponto, irmãos, importantíssimo para a nossa vida. Meu amado irmão, nós temos uma luta. E só conhecendo a palavra de Deus você consegue diferenciar palavra de Deus de cultura gospel, que é perigosíssima para a nossa vida. Eu e você, irmãos, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E a nossa vida é liberta por Jesus Cristo. Amém? Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Nós não somos simpatizantes apenas do Evangelho. Nós temos uma aliança através do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança, irmãos, é algo profundo, foi feito por sangue. Nós ceamos aqui todos os meses, glória a Deus. Mas já existe, irmãos, aquela cultura gospel que você não precisa ter uma igreja,
que você não precisa cear. Que isso, compromisso? Não precisa. Mas para isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Se ela arder no nosso coração, a gente vai saber como se comporta. Amém? Quarto ponto, irmãos. Fujamos da idolatria. A idolatria, sim, dos ídolos. Mas a idolatria que às vezes nós trazemos para nós mesmos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Você me entende? Às vezes nós trazemos um ídolo para nós. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Isso domina a nossa vida. Nós idolatramos isso. Irmãos, fujamos disso. Fujamos disso. Senão, irmãos, nós vamos viver no mundo como críticos o tempo inteiro. Fujamos dessa idolatria. Eu não posso me idolatrar. Outro dia, conversando com o pastor Delci, o pastor Zé Ricardo, num atendimento, uma pessoa falou: eu sou narcisista. Eu falei: você precisa se libertar então. Se é tudo para você, se você gosta, se você sabe o que é ser narcisista, então você precisa se libertar. Você é um cristão. Assusta, irmãos, a gente? Assusta? Assusta ou não? Tudo meu é melhor. O meu é bom. Se eu fizesse, não seria desse jeito. Só que eu não faço. Nós precisamos, irmãos, dar lugar à humildade no nosso coração. Glória a Deus. Hoje nós ouvimos um estudo sobre amor, e foi pregado aqui o evangelista Fábio. E nós temos que dar lugar a isso no nosso coração. Tem pessoas, irmãos, o do outro é bom também, tanto quanto o meu. Certo? Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender, e que você vá para casa e o Espírito Santo continue ministrando ao coração de todos nós. Quem é esse Deus desconhecido? Ele é desconhecido para mim? Não. Ele não é. Só que eu preciso ver a face dele, buscar a face dele. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus. É contemplando a beleza do Senhor que nós vamos falar assim: você não é desconhecido, meu Deus. Você é lindo, você é bonito, você é bom, você é perfeito. O Senhor é o Criador do céu e da terra. Certo, irmãos? Mas é preciso, uma coisa eu pedi e a buscarei. Não banalize nunca, irmãos, a sua vida cristã, como eu também não devo banalizar. Certo? Se eu sei que existe virgem prudente, virgem louca, o que eu quero ser? Opa! Eu quero ser virgem prudente. Ah, não, mas você pode viver aqui no mais ou menos. Eu não estou aqui para o mais ou menos. Eu tenho minhas limitações e dificuldades. Mas eu sei que o Deus que fez o céu e a terra é poderoso para me sustentar e me fortalecer. Mas uma coisa farei, e a buscarei, que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Deus abençoe cada um de nós, e que você fale assim: Deus, você não é desconhecido, eu te conheço todo dia, eu te vejo todo dia. Você pode colocar em pé, irmãos. Deus, eu tenho o maior prazer em te louvar, Senhor. Chamar o ministério levítico, né, que cantaram aqui: tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Dizer assim: Deus, eu tenho maior alegria, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho o maior prazer no Senhor.
Você pode dizer isso para Deus? Ei, Paulinho, Rosane, Leila, Robson, todos nós, né? Deus, tu és lindo, muito lindo, Senhor. Mas eu nunca vi Deus. Mas eu sei que o Senhor é lindo, Senhor. O Senhor não é desconhecido para mim. O Senhor naquele dia me livrou, Senhor. Lá naquela situação lá que eu estava passando. Ah, Senhor, naquele dia o Senhor me libertou. A ansiedade ia me matar. O Senhor me libertou. O passarinheiro ia me prender o pé. E o Senhor me tirou do laço do passarinheiro. Glória a Deus, irmãos. Eu estava preocupadaço. Mas ele veio uma palavra no meu coração e diz: eu cuido de você. Diga para Deus: Deus, tu és lindo, Senhor, tu és perfeito. Ah, Senhor, o mundo é tão lindo. Foi o Senhor quem fez os pássaros, Senhor. Só fez a noite, Senhor. Para que a noite? É um ciclo, Senhor, para que eu possa descansar e dormir. Deus, é até bom dormir de dia, mas de noite, Senhor, não se compara. Ele fez o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Pastor Zé Ricardo, por favor. Mas diga aí para Deus: Deus, tu és lindo. Levante a sua mão e diga: tu és perfeito. Senhor, eu sei o que é arrependimento, Senhor. Eu entendi, Senhor, o que é arrependimento. E eu não vou apagar isso do meu dicionário jamais, Senhor. Sempre que precisar eu vou me arrepender. Eu vou mudar.